Maravilha, maravilha. Estamos aqui na live 13, né? E hoje a gente fala sobre eficiência comercial anticuriosa, né? Como a gente tem menos curioso, mais proposta boa e mais venda real dentro da nossa operação, né? Então, hoje o nosso foco principal é em estratégia comercial, tá? E aí vem a pergunta central, né? Você hoje está vendendo mais ou está trabalhando mais? Né? Essa é uma pergunta bem importante para ser colocada não só a nível de integrador, mas a nível dos empresários no Brasil de forma geral, né? O integrador, né, ele precisa ser um empresário que mede eficiência, né? Então, se você tem uma visão extremamente operacional, né, ou seja, você gera lead, faz orçamento e faz venda, o seu foco ele está muito mais no volume de atendimentos, sem considerar necessariamente ali, o custo de cada etapa. Enquanto, na realidade, você, como empresário, precisa olhar para tempo, para filtro, proposta qualificada, né, conversão, indicação e caixa. Né, são os pontos aí que a gente precisa olhar, a nível empresarial e não a nível operacional. Então, a gente precisa entender a nossa empresa quebrada nessas duas camadas. Uma coisa é ter esse nível completamente operacional sendo trabalhado, e outra coisa é ter um olhar muito mais empresarial, né? Então, o custo invisível que existe dentro do lead ruim, né? Aqui a gente pode encontrar o tempo gasto ali para poder iniciar uma conversa com esse cara dentro do WhatsApp, a energia para poder explicar todos os detalhes da vírgula do negócio, do projeto, a velocidade, né, que muitas vezes você precisa dedicar tempo a esse lead curioso e você perde, né, o poder de ter velocidade para atender os leads bons que estão vindo para você, né, de algum outro canal que seja. O caixa, né, ou seja, você deixa de olhar para o ponto principal da tua empresa, né, que é onde precisa estar extremamente saudável o tempo todo, e a gestão, né, o dono preso dentro do comercial, né, e longe das decisões mais estratégicas da sua empresa, né? Então, a ideia-chave aqui é, no final das contas, entender que cada curioso atendido sem filtro, ele pode atrasar uma venda real. Não quer dizer que esse cara é só perda de tempo por si só. É porque o seu tempo custa caro. É porque o seu tempo como empresário tem valor, né? Então você precisa olhar para os lugares certos. Quer dizer que todos os clientes que eu falar a partir de agora precisam ser só o que vai fechar? Não, porque isso é impossível. Mas a gente precisa filtrar a maioria dos curiosos e deixar de falar com qualquer um só por falar com essa pessoa. Né? E esse é o ponto principal, né, do movimento anticurioso como um todo. Eu vou trazer aqui uma fórmula de eficiência para vocês. Hoje a gente vai tentar olhar de forma mais numérica para as coisas, mas a questão principal aqui é entender o seguinte, né? Resultado não vem somente do volume, mas é óbvio que o volume ele tem um impacto, né, para fazer isso acontecer. Só que tudo isso pode variar de acordo com a eficiência que você tem em cada uma das etapas, né? Então, de conversas brutas, eu estou falando aqui, por exemplo, de 100 conversas brutas. Dessas conversas brutas, a gente identifica que 40 pessoas têm algum interesse. Quando eu vou para a próxima camada, 50% dessas pessoas têm um perfil positivo, um perfil que faz sentido para ir para a próxima camada, né? Tem um perfil interessante. Ou seja, a cada 100 pessoas que você fala, só 20% de fato são úteis. Aí você já começa a pensar, poxa, peraí, eu estou gastando tempo aqui ou eu estou gastando tempo aqui? Porque no final das contas, gente, vocês precisam, como empresários, concentrar a energia de vocês aqui, ó, em falar com quem tem perfil, óbvio, vai descer de quem tem perfil para quem vai receber uma proposta real e também vai descer de receber proposta real para quem é venda. Isso é normal, faz parte do funil. Mas quando a gente olha somente para essa área aqui, essa ponta final do teu funil, a gente tem muito mais trabalho e muito mais foco em eficiência do que quando a gente olha para cá, que é muito mais gasto de tempo com conversas que não prestam,
né, e não devem tomar o tempo do integrador de modo geral. Devem tomar tempo de alguma estrutura de pré-vendas, por exemplo, tá? E aí, quando eu olho para o conceito aqui sobre a Exact Force, né, e por que que ela nasceu, inclusive, trazendo um pouco da realidade, né, nosso objetivo é tirar o curioso de frente do integrador, né? Então, esse processo de demanda, filtro, qualificação, nutrição e repescagem é um processo que ele exige trabalho e ele é continuamente existente dentro de qualquer estrutura comercial, tá? Só que ele não precisa ser feito exclusivamente por vocês, né? E é exatamente isso que a gente faz hoje, focar nesse processo aqui, tá? Onde o integrador ele pode se dar ao luxo de ter mais foco em proposta, visita, negociação, fechamento e relacionamento. Então, vocês vão estar muito mais preocupados em atender os excelentes clientes de indicação que vocês têm. Os excelentes clientes que viram indicações depois de projetos bons que vocês fecham. Os clientes que chegam já filtrados para serem atendidos, e por aí vai. Então, esse é o foco principal da Exact Force dentro desse papel. Então, como que a gente enxerga o antes e depois desse cenário? Né? O que muda é quando existe uma operação comercial, né? Então, quando a gente olha para cá, no antes, eu vou ter um lead chegando direto no WhatsApp, um dono falando com todo mundo, uma proposta chegando para o curioso, um follow-up na memória, ou seja, você não tem uma organização clara de quando você vai fazer um follow-up ou não. Você só faz, porque você nota que está sem dinheiro, nota que está precisando falar com gente, e aí você vai lá e faz seu follow-up, em vez dele estar organizado, né? Em vez de eu saber, cara, eu preciso seguir uma sequência. Falei com esse cara hoje, né? E ele marcou para poder falar daqui a 5 dias. Você vai falar daqui a 5 dias. Você vai sempre marcar o próximo passo, sempre deixar isso organizado em um local que seja fácil você enxergar quais são os próximos passos, né? A indicação espontânea também é o que vinha antes, né? E muito esforço com pouco resultado, né? E olhando para o cenário depois, né, a gente vê um processo onde a gente tem uma demanda que passa por um filtro, a gente tem um dono que já recebe cliente com contexto, a gente tem uma proposta, né, com potencial real de avanço, a gente tem follow-up mais organizado, né, indicações mais bem trabalhadas, então, já olhando para uma estrutura de organização de como falar com as pessoas para já ter mais indicações. A gente trouxe isso na aula passada, inclusive vai aprofundar mais no detalhe na aula seguinte, né, na semana que vem, e mais eficiência para mais caixa. Então, esse é o objetivo que a gente precisa como empresário, né? Desculpa que a minha voz está um pouco ruim, então eu estou seguindo, né, direto para a gente conseguir avançar legal. Mas o cenário 1, gente, aqui eu vou trazer de novo, de forma bem numérica para vocês. Então, aqui eu tenho uma realidade tradicional do integrador, tá? Qual que é a realidade tradicional do integrador? Ele vai ter ali, em média, 12 a 15 indicações por mês, olhando para o integrador saudável hoje, né? E ele vai ter ali seis vendinhas ali, em média, com uma conversão de 44% dessas oportunidades, um ticket médio de R$ 20.000, tá? Esse é um cenário tradicional do integrador hoje. Como é que fica a realidade dele todos os meses? Já que ele faz 44% de conversão, né, um ticket médio de 20%, de R$ 20.000, vamos considerar que a média das propostas que ele apresenta também é R$ 20.000. Então, ele apresenta R$ 270.000 em propostas, tá? E faz de vendas R$ 120.000. Então, essa é a visão, né, onde a gente tem os 270 sendo gerados de propostas todos os meses, em média, e os resultados em vendas aqui também com 44% de conversão. De novo, gente, funil comercial é matemática, não tem para onde correr. Você precisa gerar mais para conseguir atingir o dado que você quer. Você não pode esperar apresentar R$ 270.000 em propostas e fechar R$ 270.000 em propostas, né? Isso não acontece, né? Ou se acontece, é um caso totalmente fora da exceção, né? E é uma coisa que vai acontecer uma vez só e nunca mais, né? Mas na expectativa existe uma margem
do quanto vocês fecham. E essa margem geralmente gira em torno desse número, né, de 44,4% aqui, pelo menos pelos dados que eu já tive durante muitos anos, né? Quando eu olho para indicação em 12 meses, né, que não mais em apenas um mês, mas sim em 12, então se eu sigo aquele mesmo padrão durante 12 meses, eu tenho aí 3,24 milhões em propostas geradas, tudo com ticket de 20 mil reais, né? E eu tenho em vendas 1,44 milhões, né? E essa é a média do integrador saudável, básico, simples, hoje no mercado solar. Vou tomar um pouquinho mais de água para poder conseguir falar legal, tá, gente? Então, quando eu tenho isso aqui, esses são os cenários globais de dados aí de vocês. O problema, gente, qual que é o problema? Né? Que existe um limite da indicação quando ela é feita sozinha, quando ela é feita de forma pontual, porque ela não é incentivada, né? Não existe um trabalho intensivo dentro dela e também não existe um outro canal por trás para retroalimentar quando essa indicação ela começa a descer e começa a acontecer de outra forma, né? Então, o que costuma acontecer com vocês? Né? Vai ter mês que vai ser 120, vai ter mês que vai ser 90, vai ter mês que 140, daqui a pouco desce para 80, aí daqui a pouco tem um 130 e tem um 100, e isso está sempre oscilando. Né? Isso aqui é um exemplo que pode descer até mais, às vezes podem gerar menos que 80 mil reais no mês, porque vocês estão dependentes de um único canal, né? Que é um canal que às vezes pode dar muito certo, mas às vezes ele pode dar um pouco menos certo. Né? Então, é necessário pensar em alguma alternativa, gente, para que você não dependa somente da indicação puro e sozinha. Né? Isso aqui é um cenário real, que eu tenho certeza que todos vocês vivem, sem exceção. Tá? Quando eu olho para a prospecção como catalisadora, né, a prospecção ela faz com que você tenha mais giro, né, de propostas e oportunidades com valor agregado mais alto. Né? Então, ela não serve apenas para vender agora, ela cria uma esteira de valor que se multiplica ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você faz a prospecção e você começa a trabalhar com esse cliente, você foca na venda principal, essa venda principal naturalmente gera para você uma nova oportunidade, né, vira um cliente novo, mas esse cliente novo, ele pode sim, ó, gerar mais uma indicação e você criar um ciclo, né, onde você começa na prospecção, mas essa indicação segue rodando de maneira fluida e a indicação vira uma nova venda e você começa a girar isso aqui de maneira mais orgânica, olhando para a indicação. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? No final das contas, quando a gente fala de plantar para colher, né, a foto do lado fiz questão de trazer muito nessa jogada, é que o grande objetivo, gente, é entender que a gente não pode ficar refém somente de um único canal. A gente precisa ter diversidade, né? E essa diversidade, idealmente, ela precisa ser de clientes que a gente quer atender. Né? Você não pode acreditar que eu vou trabalhar a diversidade aqui no tráfego pago, e aí vai vir um monte de cliente pé rapado, que vai gastar um tempo danado seu, que não vai trazer fruto, e você vai estar perdendo tempo, às vezes, de atender uma boa indicação que está chegando, porque você está querendo tentar fazer um outro canal dar certo, só porque você está afim de fazer um canal dar certo. E canais darem certo demora, dá trabalho, real. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem ao longo do tempo. Né? Então, tudo isso precisa estar sendo dedicado, né? E a Exact Force está muito aqui por conta disso, né? Para poder pegar esse canal, começar a construir para você, né? E fazer com que ele dê frutos, né? E consiga trazer resultados aí para você. Então, quando eu olho para o caso do Conexão Solar, por exemplo, né, qual que é o conceito central aqui? Eu vou trazer aqui um cenário, né, do nosso pacote padrão de 15 mil kWh, onde a gente vai gerar ali, em média, 5 oportunidades de 60 mil reais. Isso pode variar, tá? Estou falando aqui que podem ser oportunidades maiores, menores, as oportunidades não necessariamente elas estão com o objetivo de fechar no curto prazo, etc, etc. Mas o conceito global é entender isso aqui, ó. Eu tenho uma primeira venda aqui, possivelmente de 60 mil reais, eu posso ter uma segunda indicação, já trouxe aqui de forma mais conservadora, de 45 mil reais, e talvez uma indicação, e talvez uma segunda indicação de 30 mil reais.
Então, no final das contas, uma única venda ela passa a ser um empilhamento de outras vendas. Não porque o melhor canal e o único canal que funciona é a indicação. É porque o canal da indicação ele precisa de um combustível para se retroalimentar e se funcionar melhor a longo prazo também, e não depender somente dele, né, exclusivamente dentro da tua empresa, sem ter que fazer nenhum outro esforço. Né? Então, nesse cenário aqui, por exemplo, eu acabo tendo uma visão onde a venda principal ela representa 44% do valor total potencial arrecadado por uma única venda. Né? Assim como qualquer outra venda que você faça, ela também trabalha de forma escalonada. Né? A visão que eu estou trazendo aqui, gente, é muito parecida com o conceito que se usa no mercado empresarial tradicional, que é o conceito do LTV, Lifetime Value, né? Que é o quanto esse cliente consegue colocar na conta da tua empresa ao longo do tempo que ele é teu cliente. Nesse caso aqui, a gente está falando de energia solar. E energia solar, dificilmente o mesmo cliente compra duas vezes. Ele pode até comprar só um auxílio de investimento, existem algumas exceções, ele pode comprar uma expansão, mas ele dificilmente faz o mesmo investimento no valor que ele fez anteriormente. Né? Então, a maneira de ganhar dinheiro com o mesmo cliente no mercado solar é através de uma indicação muito bem estruturada. Né? Eu falei que já trouxe uma visão central na semana passada e vou trazer uma visão mais ampla na semana que vem, falando passo a passo desse detalhe, tá? Então, aqui, por exemplo, quando a gente olha para a conexão solar em 12 meses, eu já estou olhando para uma sensação aqui, ó, de R$ 160 mil em vendas, sendo trabalhado, desenvolvido, né? Aqui as indicações e aqui também a repescagem. Então, quando a gente começa a ver esses números, a gente começa a entender que, cara, poxa, a indicação, ela é obviamente extremamente importante, inclusive ela é o principal canal da sua empresa e sempre vai ser. Só que o que eu preciso fazer hoje para fazer com que as indicações elas passem a crescer e ter novas oportunidades sendo colocadas através de canais que são robustos e fortes também por si só, tá? Então, quando eu olho para a situação, eu tenho um potencial de trabalho ao longo de um ano, né, do Conexão Solar, que é uma visão aqui de prospecção, né? E uma visão aqui da indicação tradicional. Então, a sua indicação tradicional ela pode continuar gerando aqui os mesmos 3,24 milhões em propostas, com resultado de 1,44, assim como conexão solar pode gerar 3,6 de propostas, mas ter aqui os seus 1,6 milhões de vendas a longo prazo, né, olhando para 12 meses. Não porque todas as vendas foram da prospecção, mas porque a prospecção trouxe também novas oportunidades de indicação e fez com que esse canal pudesse ganhar lastro e se esticar dentro dessa jornada. O ponto é, quando você começa a olhar para o teu negócio, entendendo que quando você trabalha com clientes comerciais e empresariais e fecha negócio com eles, e trabalha já de cara uma estrutura de geração de demanda, de indicação de forma inteligente com esses caras, fazendo a comunicação correta desde o início, mostrando que a tua empresa ela é uma empresa que trabalha com serviço, que depende muito de indicação, né? Esse cara ele já vai ficar mais comovido para fazer boas indicações para você e seguir esse círculo virtuoso aí e saudável, né? Você vê ali empresas gigantes, né, como, por exemplo, a Prudential, na parte de seguro de vida, né? Ela basicamente, todo o canal dela através dos representantes que ela tem de marca, são 100% baseados em recomendações e indicações, né? Porque eles estão toda hora pedindo, 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 pedindo. Eles não param de pedir, eles não ficam esperando o cliente ficar interessado, né? Ou o cliente gostar e resolver indicar. Não, eles fazem o pedido de maneira estruturada e é exatamente o que você precisa fazer também, tá? E olhando para isso, existe um cenário mais inteligente para a gente trabalhar, né? Não quer dizer que a gente está olhando para um caso, né, que a gente precisa escolher uma coisa. Não faz sentido. Ainda mais como empresário, ainda mais no ramo de energia solar, que é um ramo de serviço.
que é fortemente trabalhado através da indicação. Né? E existem vários outros segmentos que também são muito fortes em indicação. Eu já falei algumas vezes, mas a minha esposa trabalha com serviço, né? E o que ela mais tem de receita é indicação. Só que ela continua fazendo o tráfego pago porque volta e meia um pingado ou outro ali vem ajudando, né? E depois essa pessoa do tráfego acaba virando uma nova indicação, ela posta essa pessoa no Instagram, a coisa vai dando uma crescida e ela vai sempre conseguindo gerar resultados de indicação em cima dessa pessoa. Então, se a gente para analisar, o resultado está sempre olhando para 70, 80% do resultado, né, em volume de pessoas atendidas, né, é sim pela indicação, mas existe sim um volume de outros canais, no caso dela, o tráfego pago, né? A grande questão aqui que a gente tem que olhar é que o Conexão Solar, né, e a prospecção, eles têm um olhar diferente, né? E eu fiz questão de trazer toda essa live baseada em números, mas não só simplesmente baseada em volume de propostas. No momento nenhum eu falei de volume de propostas aqui. Eu falei de números absolutos, números brutos, né, em reais. Porque o que importa no final das contas, gente, é isso. Não é sobre ter muito volume ou ter pouco volume. É sobre fazer uma quantidade de faturamento e receita específica para poder pagar as suas contas. Né? Obviamente, ironicamente, quanto menos vendas você fizer para poder bater isso, Já não? Vamos lá, e essa é a visão principal. perfeito. Então, o que a gente entende aqui? Quando a gente olha para propostas no ano, olha o que a gente tem aqui. Né? A gente tem um cenário onde o tradicional que você já faz hoje, né, o do integrador médio hoje, já bate ali os 3 milhões de reais. O Conexão Solar trazendo o cenário do conexão, né, prospecção somada ali às indicações que ela gera posteriormente. Isso, isso somado traz para você quase 7 milhões em propostas todos os anos. Né? E, de novo, quando a gente olha para isso, gente, a gente precisa entender. Você está gerando um volume maior de propostas para poder trazer uma receita proporcional a isso. Então, o jogo, no final das contas, é olhar para o volume de propostas que você faz em número absoluto, em valor de milhões de reais, em valor de milhares de reais, e não simplesmente em volume de propostas geradas. Né? Propostas geradas não vai significar nada, isso não é dinheiro no teu bolso. O que é dinheiro no seu bolso é exatamente o olhar de maneira mais clara para o valor efetivo do faturamento dessas propostas. Então, olhando para isso, gente, quando a gente olha para um ciclo curto, médio e longo prazo, né, existe uma rampagem de estrutura aqui. Né? Então, para que você comece a olhar para o teu negócio baseado não somente mais no tradicional das indicações e você comece a olhar de maneira mais ampla como empresário, faça as indicações proliferarem, mas também tenha um canal atrelado a elas, existe um processo aí que vai durar cerca de 90 dias até que a coisa comece a caminhar, né, bacana para você. Então, existe a primeira etapa, os primeiros 30 dias olhando muito mais para filtro e clareza. Depois a gente tem os 30 a 90 dias aqui, que é para começar a entregar propostas qualificadas para esses caras. E a partir dos 90 dias, a gente começa a ter um pouco mais de base de gente, um pouco mais de base de vendas, para poder trabalhar mais indicações e trabalhar mais repescagem contínua. Então, aqui eu estou olhando para um cenário onde o trabalho de prospecção ele precisa de prazo para gerar resultado. Então, não é simplesmente acreditar que qualquer coisa vai salvar a minha vida. Não. Existe todo um processo para que a gente consiga efetivamente gerar resultado. Né? Então, primeiro a gente olha para a clareza, né? Depois a gente olha para a eficiência, otimização, e depois a gente consegue sim trazer mais previsibilidade, porque já existe volume de coisas sendo trabalhadas. Como eu já falei por várias vezes aqui, não adianta a gente querer colher sem plantar. Às vezes a gente fica aqui apressado, querendo correr atrás, querendo não sei o quê. Eu quero resultado, resultado, resultado. Só que a gente esquece que o resultado lá da ponta, ele está ligado ao plantar aqui no início. Só que qual que é o problema que a gente faz? A gente vai lá, vamos focar em plantar. Aí planta. Aí vamos focar em regar. Aí rega.
Vamos focar em pegar resultado. Pega resultado. Aí daqui a pouco você olha para trás, peraí, preciso plantar de novo. Deu ruim, porque você deixou de plantar de novo. Então você precisa estar sempre plantando, sempre regando e sempre colhendo. Pô, Guilherme, como é que eu faço isso? Eu sou um só. Pois é, você é um só. Não tem como fazer toda essa estrutura sozinho. É muito difícil. Dá muito trabalho. Você precisa fazer um pouquinho de cada coisa todo dia para poder fazer a parada acontecer. E você não pode dar toda a tua energia somente aqui, a não ser que você tenha essas duas áreas dominadas. Ah, mas eu preciso fazer dinheiro para fazer a coisa acontecer. Cara, concordo. Só que se você não para olhar e manter isso aqui acontecendo, né, ou seja, o plantar e o regar acontecendo, você não consegue fazer o colher. E também, se você estiver só preocupado em colher, você não consegue regar e plantar. Então, gente, como é que você resolve esse problema como empresário? E aqui está o grande dilema, né? A gente precisa entender que existe um papel central dentro do nosso trabalho, dentro da nossa visão, dentro do integrador, digamos assim, né? Que é exatamente esse aqui. Então, a gente precisa olhar para o nosso cenário, né? E é exatamente por isso que eu venho trabalhando com o que eu venho trabalhando, porque a Exact, ela cuida hoje de atrair, de filtrar, de qualificar, de nutrir e de organizar os clientes para você, né, a nível de prospecção principalmente, né? E hoje a gente também está trabalhando a nível de tráfego pago. Às vezes a gente pega uma empresa que já tem um tráfego rodando legal, mas não está fazendo uma boa pré-venda, e a gente assume o pré-venda dessa empresa também, né? Existe essa possibilidade, a gente está começando a fazer agora e tem dado bastante certo aí com o trabalho que a gente está colocando. Ou seja, a gente faz a cadeia inicial. E você, como integrador, está nesse segmento aqui, ó, no quadradinho amarelo aqui, ó. O integrador foca em visita, proposta, negociação, fechamento e relacionamento. Isso aqui, gente, nada mais é do que o que eu acabei de falar. É a etapa de colheita. Não adianta você, como integrador dono de empresa, ficar focado aqui. Você tem que ficar focado aqui. Porque é aqui que o dinheiro vem. Ó, eu não desenho muito bem, não. Mas é aqui onde o dinheiro vem. Então, se você está concentrado aqui, gente, o caminho está certo. E é exatamente por isso que eu dediquei a ter uma empresa de serviço hoje no mercado que entrega a parte mais chata para vocês, que é gerar esses caras, filtrar, qualificar, nutrir, organizar, né? E vai facilitar a vida de vocês para que vocês possam entregar essas etapas aqui principais, tá? E quando eu falo, não é só visita, é presença que gera confiança, é proposta técnica e comercial de valor. Cara, é apresentar com valor, não é apresentar tipo com um precinho baixo para poder fechar rápido. Pelo amor de Deus. Condições com margem e estratégia. Fechamento, converte oportunidade em receita. Relacionamento, transforma cliente em ativo de indicação. Então, esse é o jogo que vocês precisam jogar, gente. Não é um jogo aleatório, não é tentar jogar esse jogo aqui junto com outro jogo, mais outro jogo. Quando vocês veem, vocês estão fazendo tudo ao mesmo tempo. E no final das contas, estão olhando para o mesmo lado. E aí eu volto para o primeiro slide aqui, literalmente, só para vocês entenderem uma coisa. Segundo slide, perdão. É isso aqui, ó. A pergunta central. Você hoje está vendendo mais ou está trabalhando mais? Então, o pensamento anticurioso, gente, no final das contas, é olhar para as métricas que importam de verdade. Então, você vai perguntar ali, ó, quantos tinham perfil? Essa é uma métrica de qualidade. Qualquer ideia, né? O que, que importa de verdade? Mede a saúde do seu funil. Mede o quanto de pessoas positivas estão dentro do seu processo. Né? Ah, poxa, mas, cara, dos que eu atendo hoje, 70% não tem perfil. Então, talvez o melhor caminho não seja esse. Você está olhando para a qualidade baixa. Você tem que filtrar muita gente para encontrar qualidade. Então, será que esse é o melhor caminho? Não necessariamente. Né? Quantos viram proposta? Que eu estou olhando para eficiência, né, de aproveitamento. Quantos fecham? Quantos podem indicar?
vira ativo futuro, mede potencial de crescimento, quanto tempo foi poupado, alavanca do dono, mede liberdade do empresário. Então, cara, quanto tempo você poupou por não ter falado com a galera que não tinha perfil? Muitas vezes a gente não para olhar isso. Ah, não, mas eu preciso resolver minha vida, então eu tenho que falar com todo mundo. Aí você continua dentro do mesmo loop e não chega a lugar nenhum. E não consegue fazer a sua empresa crescer. E fica sempre respondendo que você está trabalhando mais do que fazendo dinheiro. Quanto que virou caixa? Essa é a pergunta principal, gente. Quanto que virou caixa? Porque é o que realmente importa. O caixa é o único placar efetivo do teu negócio que realmente importa e não tem como mentir. Se você olha para a tua conta bancária, ela está positiva, ela está enchendo, ela está ficando gordinha, significa que você está indo para o caminho certo. Se ela está parada, significa que tem alguma coisa acontecendo. E se ela está começando a descer, significa que tem algum problema. Simples assim, gente. A frase da live final aqui fica: menos curioso, mais eficiência e mais venda real. Né? Então, olhar para filtro, né, para separar realmente quem tem perfil de quem só tem curiosidade, né, prospecção, realmente criar novos clientes e novas fontes de indicação, de novo, todo cliente e toda oportunidade que você gere como empresário vira um relacionamento. E esse relacionamento, ele pode fechar negócio contigo de forma imediata, ou ele pode te indicar algo também de forma imediata. Então você tem que trabalhar as duas coisas constantemente. A indicação precisa ser um canal de alta conversão e ser trabalhada com método, não é trabalhada de qualquer jeito. Então você precisa ter clareza, fazer as coisas, tá sempre fazendo. Não é só esperar o seu cliente vir até você, é atender ele com qualidade. Repescar os clientes que chegam para você, gente, isso aqui é fundamental. Costumo dizer aqui que o ideal é trabalhar de 3 meses, mas uma repescagem bem feita, olhando para a tua base, olhando para quantas propostas você apresentou que muitas vezes você não fechou negócio, pegando todos esses caras, fazendo ligação e buscando trazer esses caras para hoje para a mesa. Cara, isso aqui traz muita grana para o integrador. Muita grana. Porque pega os caras que não estavam preparados para fechar, você começa com o cara 2, 3 meses depois, traz uma visão clara, utiliza uma estratégia ali, eventualmente de feirão, uma estratégia específica ali com alguma coisa que traga uma visão mais valorizada das coisas que você está oferecendo para esse cara. Não necessariamente desconto, tá, gente? Às vezes as pessoas não querem necessariamente só desconto. Existem outras coisas que podem ser mais interessantes. E, de repente, são mais interessantes para você também a longo prazo. Ah, uma limpeza, alguma coisa específica dessa, enfim, tá? E quando eu olho para isso, eu tenho uma empresa que cresce, e quando para de depender do esforço isolado e começa a operar com método. Gente, esse aqui é o ponto que, particularmente, precisa ficar da live, gente. Previsibilidade comercial tá ligado a depender cada vez menos de esforço pontual e cada vez mais de operacionalização com método. É fazer as mesmas coisas com padrão, sabendo o que fazer para dar resultado. Essa é a visão, gente. Não é só ficar dando tiro para tudo quanto é lado. E aí, gente, vai uma sugestão fundamental. Eu acho que alguns de vocês já fizeram, mas o diagnóstico QDVC, ele é fundamental para poder olhar o dinheiro que você está perdendo na mesa hoje. Né? O que acontece aqui? O diagnóstico ele vai olhar e avaliar se os leads que você tem hoje têm perfil real de compra. Ele vai olhar se a demanda, né, que você está atraindo, ela vem de forma correta, do canal correto e como que ela vem. Avalia a velocidade e a agilidade que o seu processo comercial tem para cravar essa venda, para cravar esse processo, para fazer as coisas acontecerem e atrair esse cliente para poder fazer dinheiro. E, naturalmente,
vai entender o resultado financeiro de toda essa operação. E esse é o objetivo do QDVC. O QDVC é um site simples, direto e objetivo, e é um diagnóstico, gente, que dura aqui no máximo 12 minutinhos. 7 a 12 minutos. Vai te pegar todas as informações que você precisa, condensar em um resultado e vai te entregar exatamente o que fazer nos próximos 7, 45 e 120 dias. Aqui eu não estou nem falando de questão de contratar ninguém, não estou falando aqui de fazer nada. É só pegar isso aqui, fazer o diagnóstico, e ele vai te apresentar exatamente quais são os caminhos que você deve seguir nos próximos dias, até os próximos 4 meses, para aumentar teu resultado. Então, se você já não fez ainda, faça, porque realmente ajuda. E aqui é literalmente 100% gratuito, sem ligação comercial, e o resultado sai na hora, só depende de você. Tá muito bom para ser verdade, mas é isso mesmo. Tá muito bom para ser verdade e é exatamente isso que eu estou oferecendo. Então, se você quer ser empresário de verdade, você tem que começar por aqui. Depois você pode contratar, você pode evoluir, pode trabalhar, tem várias outras questões que dá para falar. Mas o primeiro passo é fazer o que deve ser, entender a realidade. Se quiser me chamar depois, pode ficar 100% à vontade. Gente, fica assim, é isso. Minha voz está bem ruinzinha hoje, mas deu para fazer essa entrega, que é mais um alerta para vocês acordarem, entender o que fazer, mas efetivamente mostrar que um canal periférico pode somar muito positivamente, inclusive com a própria indicação. Se você parar para analisar os dados que eu mostrei, 70% do resultado que está ali é indicação. E é isso mesmo, independente de um canal ou outro, mas os canais eles estão ali para retroalimentar o principal canal do mercado solar, que é a indicação. Eles precisam existir, não tem para onde correr. E é assim que você gera resultado de forma contínua, né, e cresce como empresário. Gente, obrigado de verdade. Sucesso aí para vocês. Vou deixar o link aqui do TDVC para vocês poderem fazer. E aí fica assim, gente. Um abraço, obrigado mais uma vez.